Quais são as suas metas em família para o próximo ano? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Muitos de nós, quando vai chegando o final do ano, a gente passa a fazer um inventário de como foi o ano. Esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, mas independentemente desse período mais difícil que estamos vivendo, a maioria de nós, a grande maioria de nós, quando vai chegando o final do ano, começa a colocar no papel, começa a fazer aquela relação de tudo que foi bom e também daquilo que não foi tão bom. E ainda mais, a gente começa a abrir aquele leque de opções que fizemos no ano passado para que a gente possa ver se a gente atendeu todos aqueles objetivos com os quais a gente se comprometeu no ano anterior. Então é importante que não apenas em relação a questões materiais, a questões educacionais, a gente também busque traçar, né? Digamos assim, objetivos, não é? Fazer um novo momento com um novo olhar para a nossa família. Então, objetivos, eles precisam estar muito próximos daquilo que a gente entende como propósito de vida. Então, eu lhe pergunto, qual o seu propósito de vida para o ano que está se iniciando? Claro que é uma mudança de calendário e que a gente não vai conseguir mudar apenas porque deixou de sair de um ano para o outro. Mas a gente precisa entender que é importante traçar objetivos também para os nossos relacionamentos. E aí você pode dizer, mas Ana Paula, traçar objetivos para relacionamentos, algo que depende, né, de emoções, de sentimentos, é válido? Claro que sim. Você pode sim traçar metas para construir um novo momento na sua relação. Na relação com o parceiro, na sua relação de trabalho, na sua relação no templo religioso e, como aqui é o nosso foco, na sua relação junto ao seu filho. Porque se você não traçar objetivos, não é? Se você não tem uma meta a atingir, você não vai saber para onde quer ir. O que quer construir em relação a esse filho. E para quem não sabe onde quer ir, onde quer chegar, qualquer caminho vai ser válido. Lembra da Alice no País das Maravilhas? Quando ela chega para o gato e pergunta onde ela deveria ir. E ele diz, onde você quer ir? Ela não sabe, ele diz, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, para você, pai e mãe, qualquer caminho serve hoje na sua relação com o seu filho? Se não, vamos começar a traçar planos novos, novos objetivos, novas metas. Vamos procurar fazer um novo momento, não é? Tudo novo. Vamos deixar esse ano que foi difícil, as relações ficaram muito fragmentadas, não é? De lado e vamos abrir, não é, o nosso olhar, abrir o nosso coração para um novo momento, nos permitir fazer algo diferente, porque enquanto a gente não começar a fazer algo diferente, a gente não vai conseguir atingir o nosso propósito. Ou então, muitas vezes, é preciso que a gente reveja os objetivos, que os nossos objetivos eles podem não estar sendo assim muito reais. Às vezes, na hora de traçarmos um plano de vida, né, um projeto de vida, a gente termina que a gente foge um pouquinho da realidade e traça metas muito altas a serem atingidas. Toda construção, ela precisa cumprir etapas. Você começa fazendo a fundação, daí você coloca a estrutura vertical, daqui a pouco você faz as amarrações horizontais e em um momento já está ao ponto de fechar, não é? Aquela caixa daquela casa que será o abrigo, não é? De muitos. Então, essa construção no campo sentimental, ela também precisa disso. Então, você vai primeiro cavar lá fundo para descobrir quais são os sentimentos, quais são as emoções
que estão permeando a sua relação ou as suas relações, não é? E a partir daí, você vai começar a construir uma base. Como se constrói uma base? Uma base ela precisa ser sólida, não é? Ela precisa dar resistência para poder receber. A partir dali nascerem os pilares que vão ser a sustentação. Então, é importante que na sua base de emoções, das relações junto ao seu filho, você procure valores válidos, não é? Não se detenha em bens perecíveis. Busque aquilo que é imperecível, aquilo que vai ao encontro do coração, aquilo que acalenta a alma, que nos faz transcender, não é? Em busca de um ser melhor, na construção desse ser, primeiro dentro de nós, como pais, e depois para ensinar, para orientar o filho a atingir esse nível de transcendência também. E muitas vezes a gente acredita que traçar metas e objetivos são válidos apenas para questões materiais. Então, pai e mãe, comece hoje. Vamos fazer diferente, não é? Vamos iniciar esse ano que a gente vai entrar nele com tanta esperança de que algo mude nesse momento difícil que todos estão passando. Então, vamos traçar objetivos para a sua relação junto ao seu filho. E eu posso lhe ajudar a fazer isso. Você pode, junto comigo, acompanhando o nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, você pode ter acesso a N conteúdos. E outros profissionais da área do comportamento humano também podem lhe ajudar a isso. Você pode estar adquirindo esses conteúdos apenas acessando a internet, buscando aí um material que possa fazer você refletir. Mas ao buscar esse material, você precisa se identificar com aquilo que está sendo dito. Então, sente, observe, veja como está a sua relação com seu filho. Perceba fazendo um mapeamento daquilo que não está bom, não é? E esse material que não está bom, ele precisa ser ressignificado. Ele precisa ser trabalhado. E nesse trabalho, você vai identificando quais são os pontos, os focos de conflito, para que você trace um objetivo, metas, para debelar cada um desses conflitos. Entenda que antes de fazer isso, você precisa se posicionar, olhar para dentro de si mesmo e ver como você está nessa relação junto ao seu filho. Como você está se sentindo, se fracassado, se fortalecido, se satisfeito, não é? Se o sentimento aqui é de gratidão ou o sentimento é de tristeza, é de decepção. Então, tudo isso, pai e mãe, precisa ser colocado às claras. Você precisa encarar todas essas emoções, porque as nossas emoções, enquanto a gente não as enfrenta, a gente não consegue olhar para elas frente a frente, a gente não consegue trabalhá-las. Então, é importante que você não fuja daquilo que não está bem, daquilo que não está bom, não é? Você precisa olhar para essa situação, entender que ela não está assim gerando um conforto emocional, porque só a partir daí você vai se sentir fortalecido para seguir em frente. Então, esse é o início da nossa base, né? Da escavação com a base. Então, para construir os pilares, procure pelo menos 4 sentimentos que você gostaria de gerar em relação ao seu filho e identifique como você pode iniciar essa construção desses 4. Mas, Ana Paula, apenas 4? Vamos começar devagar? Então, vamos fazer com esses 4 sentimentos e você, a partir deles, você vai começar a procurar caminhos para chegar ao coração do seu filho e, junto a ele, você começar a trabalhar esses sentimentos. A partir daí, você vai perceber que a sua relação com ele vai começar a dar sinais de mudança. Vocês vão estar mais próximos, vocês vão conseguir interagir mais. E em seguida, você vai começar a fazer os fechamentos desses pilares. O fechamento é quando vocês chegam exatamente no entendimento, não é? Na percepção de que algo realmente começou a gerar satisfação, alegria, prazer
E com isso, você vai se sentir muito mais leve, você vai se sentir muito mais seguro para atuar e trabalhar junto ao seu filho esse novo momento. Percebem que para tudo a gente precisa de um planejamento. E você, pai, mãe, ou alguém está responsável, né, pela condição de uma criança, de um jovem, você precisa também se preparar para isso. Você precisa fazer um planejamento. E nesse planejamento, você precisa colocar também um cuidado com você. Às vezes, a gente, quando inicia aí essa tarefa da maternidade, da paternidade, a gente acredita que essa renúncia, que é tão natural dentro de um processo educativo, não é? A gente pensa, digamos assim, que a gente precisa assim, se matar, né? A gente precisa dar tudo de nós e não se cuidar. E a gente às vezes olha tanto para o filho, que a gente esquece de olhar para aquilo que a gente precisa também. A gente para de ter a capacidade de perceber que esse movimento de apenas ir ao filho, está fazendo com que a gente esqueça que também somos seres humanos. Que a gente também precisa de um autocuidado, não é? Que a gente precisa de uma autoproteção, um autocarinho, um auto-perdão. Esses autos todos aí, eles são muito válidos para que a gente possa se sentir leve nessa relação junto ao filho. Porque se a gente não se cuida, como que a gente vai cuidar do outro? Não é verdade? Então, trace metas para si mesmo também, não é? Entenda que é preciso que você também seja uma nova mãe, uma nova pessoa, mais leve. Não é uma nova pessoa em se transformar e deixar de lado a sua essência. Não é isso que a gente quer dizer. Mas é trabalhar o máximo possível dessa essência para que ela possa resplandecer. Para que você possa iluminar o caminho do seu filho e mostrar a ele algumas opções, não é? Para que ele possa seguir em busca das demandas dele, dar conta das demandas dele, é preciso que você seja luz. E para ser luz, você precisa fazer acender dentro de si o que você tem de melhor. Esse melhor é que vai fazer a diferença primeiro na sua vida e depois na vida do seu filho. Entende? Então, se você consegue já identificar os pontos positivos que você tem na relação com seu filho, agora o caminho já está mais fácil, não é? Porque você já reconheceu isso. Então, vamos construir junto ao filho essa relação de parceria, digamos assim. Porque o processo ensino-aprendizagem, ele é muito dinâmico. E para que o outro aprenda, o educador, ele precisa gerar no outro o interesse, não é? Precisa despertar no outro aquela atenção para conhecer mais. E quando você leva esses conteúdos, você precisa também permitir que o outro reflita sobre eles. Então, ao levar ensinamentos, ao tentar fazer seu filho aprender algo, permita que ele coloque nesses conteúdos, nesse momento de aprendizado, o sentimento dele, a reflexão dele sobre tudo que está sendo passado. Porque quando você vai ensinar apenas mostrando ao seu filho que ele deve seguir essa ou aquela regra, sem que ele tenha o direito de refletir e de se posicionar, fica muito difícil esse processo, percebem? Então, leve esses conteúdos para o seu filho e faça com que ele reflita, com que ele busque mais, com que ele vá em busca de novas posturas para a própria vida dele. Mas não no sentido de querer agradar você como pai, como mãe, mas no sentido de construir algo sólido e válido para a vida dele. Porque a construção do caráter e da personalidade, ela inicia lá no bercinho, não é? A gente vai começando a trabalhar esses conteúdos, porque o contato com a vida é que vai fazer com que a gente possa promover as vivências necessárias
para o crescimento de qualquer pessoa. Se não fosse assim, a gente não conseguiria fazer com que ninguém crescesse. A gente precisa dessas vivências e entenda que nessa vivência, nessa interação junto ao seu filho, vai crescer o seu filho e vai crescer você também. Porque o pai se engana quando ele acredita que apenas ele tem conteúdos a gerar, não é? Apenas ele tem ensinamentos a levar para o filho. Mas não é assim. Porque à medida que a gente está interagindo com o filho, ele tem N ensinamentos, lições para nos passar. Porque ele tem percepções de vida também. Ele tem momentos junto aos amigos, junto aos primos, que ele pode estar gerando reflexões muito válidas para você, pai e mãe. E que talvez esse despertar, não é, para aquilo que o filho tem ali a ensinar, possa ser também um momento interessante para você trabalhar junto ao seu filho. Então, um ano, não é, termina e a gente precisa ser grato a esse ano que termina. A gente precisa acreditar que ele, apesar de tudo que aconteceu, ele foi válido porque nos possibilitou estar em contato com a nossa família, nos deu tempo para reflexões. E agora é o momento de fazer uso dessas reflexões para traçar, não é, um plano, não é, um plano de ação. Porque essa relação, ela não vai gerar frutos positivos se a gente não procurar sempre avaliar como ela está. E não é apenas porque o ano termina. Você pode fazer essa avaliação em qualquer outro momento da vida. Mas aqui hoje é o nosso convite, não é? A você. Para que você possa fazer esse inventário. E a partir desse inventário, você fazer um movimento de ir em busca, não é? Dos conteúdos e dos aprendizados necessários para que você se capacite como pai, como responsável, para que você se sinta assim muito seguro para atuar junto ao seu filho. Então, chegue para ele, convide-o a fazer esse inventário após você ter feito o seu próprio inventário, claro. Então, convide o seu filho para que vocês possam sentar à mesa, em qualquer lugar, deitar na cama, na rede, e vocês começarem a conversar em como foi o ano, não é? Ou melhor ainda, como está a relação de vocês. E vá em busca dessa conversa, dessa interação junto a ele, sem carregar julgamentos, sem carregar sentimentos negativos. Apenas para que os dois possam se esvaziar sem aquele medo de ser rebatido pelo outro, né? Para que a discussão não se instale, né? A pancadaria verbal não faça assim, se faça presente nesse momento de interação. Porque vai ser válido demais para você e para o seu filho. Esse inventário, esse mapeamento do que está bom e do que não está tão bom, do que gera conforto emocional e do que desacomoda emocionalmente, gerando conflito, é importante que ele seja feito no momento em que vocês estejam bem, não é? No momento em que os dois, assim, você pode convidar o seu filho e dizer, filho, ó, entendi que a coisa não está andando como a gente esperava. Eu não estou feliz, você não está feliz, ou eu estou feliz, mas percebo que você, filho, não está, não é? São N as situações, mas que eu gostaria de conversar a respeito. Mas uma conversa sem acusações, uma conversa sem cobranças, uma conversa sem julgamentos, tanto da sua parte como pai, como mãe, como da parte do seu filho ou dos seus filhos. E se você tem mais de um filho, essa conversa precisa ser individual com cada um deles, porque cada um tem a sua própria essência, tem os seus próprios interesses, e aí se você misturar tudo, pode ser que a conversa vá descambar num conflito, né, numa discussão. Então, que seja individual, converse com cada um deles, vá com gentilezas, vá querendo
Gera conforto no seu filho. Dá a oportunidade dele se mostrar a você. E aí olhe para ele e diga, filho, quais são as minhas ações que geram desconforto em você? E esteja preparado para ouvir qualquer coisa sem revidar. Apenas ouça. Depois, quando a conversa terminar, você pega esses conteúdos que ele passou para você, reflete sobre eles e decide se existe algum ponto em cada um deles que você pode estar fazendo diferente, agindo diferente. Quando a gente se permite isso, é libertador para a relação. A relação só tende a crescer. Então, faça essa terapia, não é? Junto ao seu filho, só vocês dois, não é? Ah, Ana Paula, mas eu não sou profissional da área. Não precisa. Para amar, para querer bem, para gerar gentilezas, a gente não precisa ser profissional da área do comportamento, não é? A gente precisa apenas ter a boa vontade, não é? Acionar aí a ação da coragem, né? De ir em busca desse momento, não é? De não desistir, porque muitos de nós já pode estar muito cansado, né, diante de tanta renúncia que já promoveu na própria vida em função do filho, desse ato de ser pai, de ser mãe. Mas mesmo assim, é preciso se renovar. A vida, não é? Ela nos dá sinais disso diariamente. A gente observa a natureza e a gente percebe, né, que a gente corta uma árvore no tronco, com o tempo ela está brotando, não é? A gente pavimenta, né? Usa um cimentado ali numa área que antes era verde e com o tempo uma plantinha encontra, não é? Uma falha ali naquele cimento e ela começa a brotar. Então a gente precisa fazer brotar. Mesmo quando as coisas estejam assim, meio que pavimentadas já, né? E a gente acredite que não haja possibilidade de algo novo crescer ali, nossas relações, nossos sentimentos podem sim ser renovados, ser retrabalhados, né? Serem ressignificados. Então, para isso, é preciso que você faça um movimento. Isso não vai acontecer se você ficar parado, entende? Então, se chegou até aqui, se você está me ouvindo agora, né, já há um tempo escutando o que eu tenho a dizer, então é porque você tem interesse nesse assunto. E se você tem interesse, acredite no que eu estou dizendo. Vá em busca do seu filho. Não desista, não é? Desse grandioso, digamos assim, desse grandioso momento, não é? Na sua vida e na vida dele. Não perca a oportunidade de fazer a diferença, digamos assim, na vida dele. E tudo depende muito mais de você, pai e mãe. Não espere que seja tanto a iniciativa da parte dele. Embora ele possa ter lhe magoado, ele esteja agindo com ingratidão, ele esteja irritado, estranho, distante. Ai, são tantas situações que chegam até nós, não é? Então, perceba que às vezes basta apenas uma conversa sincera, não é? E essa conversa sincera, desprovida de lixos emocionais, vamos deixar aí tudo que foi ruim, não é? Meio que de lado, para dizer assim, poxa, eu quero renovar minha esperança nesse futuro. E para renovar essa esperança nesse futuro, eu preciso me abrigar, me acolher em um ninho de sentimentos válidos, né? De muita fé, não é? De muita empatia e tolerância em relação ao outro, entende? E principalmente de muito amor, não é? O amor e o respeito, eles são essenciais em qualquer relação. E se a sua relação hoje em família, você percebe que nela não tem esses componentes do amor, não é? Não tem esse componente do respeito ao outro, as diferenças que o outro apresenta, então é importante que você passe a dar oportunidade do outro ser quem ele é. Então, pai, mãe, permita que seu filho seja quem ele é. Permita que seu filho cresça
tendo a confiança de que ele está sendo, sim, observado, cuidado e protegido por você, mas que ele não precisa ser exatamente quem você deseja que ele seja. Ele pode sim juntar, agregar, né, os seus conteúdos, os seus ensinamentos, aquilo que ele deseja para a própria vida. E assim vocês dois vão conseguir seguir e seguir muito felizes, com muito mais leveza. E você vai conseguir manter essa relação em equilíbrio, sem tantos altos e baixos. Porque algumas desavenças, alguns desencontros vão acontecer. E é através desses desencontros que vocês também vão aprender a se conhecer, aprender a dar o espaço para o outro, a respeitar o território do outro, não é? Então, quando a gente faz disso um propósito, não é? Quando a gente coloca isso como meta de crescimento pessoal na relação com a família, isso é super válido. Então, vamos juntos. É muito importante que você se permita renovar, né? E que você não desista, não fique fixado no único ponto, acreditando que nada pode mudar. Porque pode sim. Todo ser humano é capaz de iniciar um novo momento. Não se condene por aquilo que já não deu certo, não é? Apenas faça um movimento para que vá em busca dessa plenitude, de adquirir essa alegria e esse prazer em atuar, em estar junto ao seu filho e crescer junto com ele, ok? Então eu desejo tudo de bom a você, me coloco à sua disposição, desejo um novo ano de muita conquista positiva e de renovação e crescimento pessoal. Então eu sou Ana Paula Ribeiro, estou aqui para lhe ajudar a fazer esse novo momento na vida do seu filho e espero que você se sinta seguro para contar comigo, com os conteúdos que eu estou levando até você, para principalmente renovar, refletir, fazer do novo uma possibilidade. Um grande abraço e fique com Deus.